para vir aqui. Há alguns meses atrás, a Silvana Calisto encontrou comigo aqui na igreja e falou para mim e para a Fabi. Gente, eu fui hoje participar de uma reunião e ouvi um testemunho de uma mulher de Deus, lá da Igreja Batista do Cajuru. E vocês precisam ouvir o testemunho dela. E eu falei, já passa para cá o telefone. E comecei a telefonar para a Cris. Cadê a Cris? Eu não consegui encontrar. E estava chegando o dia, porque nós tínhamos programado para hoje, e eu não conseguia chegar na Cris, gente. Vocês já pensaram, meu favor? Né? Eu e a família. Eu fui pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Não posso, né? Não posso. Então eu e a Fabiola ficamos procurando. Mas graças a Deus, né? Era da vontade do Senhor que você estivesse aqui. E nós estamos muito felizes de receber você e para nos contar um pouco daquilo que Deus fez na sua vida. E para a gente sair daqui, tá tendo a certeza, mais uma vez, de como Deus é poderoso, né? De como Deus é poderoso. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela Cris. Senhor, nós entregamos agora a vida da Cris nas tuas mãos. Ela é boca do Senhor neste momento, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração da Cris para ela falar para nós, será falado agora com o poder e com a autoridade do Senhor. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e a paz do Senhor. Amém. Antes de começar, eu vou contar uma piada, tá bom? Só que eu vou dizer que é uma piada santa, tá bom? Porque veio da boca de um pastor da Igreja Batista, lá de perto de Florianópolis, alguns devem conhecer, que é o pastor Jonas, né? Tem todo o ministério lá na Igreja Batista. E eu me sinto exatamente como essa história, por isso que eu vou contar para vocês, tá? Então diz o pastor Jonas que uma jumentinha entrou numa cidade com um homem muito importante em cima dessa jumentinha. E essa jumentinha entrou na cidade, vocês sabem quem é esse grande homem, é o nosso Jesus Cristo. E a jumentinha ficou deslumbrada. Era um povo jogando roupa, era um povo jogando os ramos, era povo jogando, se jogando, dizendo, ó, seja bem-vindo, glória a Deus, aleluia, né? E a jumentinha falou, gente, mas que povo hospitaleiro, olha a festa que realizaram para mim. Meu Deus, não sabia que eu ia ser recebida desse jeito, com tanta festa. E a jumentinha então ficou toda alegre. Terminou, né? A jumentinha voltou para casa e voltou toda alegre. Mamãe, você precisa ir naquela cidade. Mãe, eu fui recebido, olha, mas olha, só faltaram pedir meu autógrafo, porque o resto fizeram tudo, jogaram roupa, jogaram ramo, jogaram tudo, e falaram, olha, cantaram para mim, fizeram uma festa. A mãe, muito sábia, falou para ele, falou, olha, então volta lá, será que esse povo é assim mesmo? Volta lá, entra de novo na cidade, porque se esse povo for hospitaleiro, esse povo então vai fazer a mesma festa para você. O jumentinho então falou, então eu vou. E foi, todo faceiro, né? Quando chegou na cidade, um empurrou, sai daqui, e bateu, sai daqui, sai da frente, né? E o jumentinho então voltou para a mãe e falou, mãe, eu fui, me cuspiram, me bateram, me atiraram pedra, mandaram eu sair da frente, completamente diferente. Então a mãe, muito sábia, falou, sabe por quê, filho? Porque você sem Jesus, você é só uma jumentinha mesmo, certo? Então assim, eu me sinto assim, sem Jesus eu posso ser parecido com essa jumentinha. Sem Jesus nós não somos nada. E eu não vou pedir para um olhar para outro para dizer que vocês são jumentinha não, tá bom? Sem Jesus, tá? Fiquem tranquilo. Mas a história tem tudo a ver com a gente. Sem Jesus não somos nada. Então, o texto que eu trouxe é o texto de João 11, onde fala de uma grande amizade. A amizade de Jesus
né? A amizade de Jesus por Marta, Maria, Lázaro. E antes de entrar no testemunho, é para a gente ver o tamanho, a grandeza do amor e da amizade, do amigo que nós temos, certo? Então, João 11, versículo 28. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aí e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantando-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, lançou-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, Jesus comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Então Jesus chorou. Disseram-lhe então os judeus: vede como o amava. E paramos aqui. Então veja só, a amizade de Jesus, né, com Lázaro, Marta, Maria, todos aqui, a maioria pelo menos conhece a história. Jesus estava pregando numa outra cidade, chegaram para ele e falaram assim: olha Jesus, Lázaro morreu, né? E Jesus continuou pregando, fazendo, né, o que tinha que fazer. Depois de um tempo, passado, né, um tempo, Jesus falou assim: então vamos para lá. E alguns, Tomé já até disse: o quê? Vamos voltar lá para ser apedrejado? Mas Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Tinha perigo para Jesus? Sim, sim, tinha perigo. Tinha perigo para os discípulos que estavam com ele? Sim, mas era amigo de Jesus. E Jesus então foi. Já imagino, né, Marta, Maria chorando. Tinha aqueles que vinham consolar e aqueles que diziam: mas você não é amigo de Jesus? Jesus não fez cego enxergar, paralítico andar, enfim. E aí, não fez nada? Que amigo é esse? E outros não, outros já consolando, né, Maria e Marta. Então daí Jesus chega e o que mais me toca é quando diz que o espírito se perturbou e se entristeceu e chorou. E muitas vezes nós achamos que Jesus, ele não se importa, que ele está longe, que ele não enxerga. A gente está assim orando, a gente está buscando, mas ele não está vendo. Isso não é verdade. Pergunto para vocês qual é a diferença entre nós e Maria, Marta, Lázaro e muitos outros que estão na Bíblia. Não temos diferença nenhuma. E temos ainda algo mais, como diz a Silvana Calisto, nós temos o nosso personal spirit, né? Porque onde vamos, o nosso personal spirit vai junto, não nos desgruda, mas de jeito nenhum. Sopra nos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos escutar. Muitas vezes somos teimosos e fazemos ele falar A e a gente faz B. Mas bem que ele tentou avisar que era para a gente fazer A, né? Somos aí um pouco teimosas, fingimos que não escutamos quando não nos agrada a decisão, mas o fato é que o nosso personal spirit está direto. Enquanto dormimos, enquanto acordamos, enquanto vamos trabalhar, com os nossos filhos, porque nós oramos pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pela nossa casa, enfim, né? Ele está sempre conosco. Pensando nisso, na palavra do Senhor, eu quero que vocês assim, mas falem com gosto, tá bom? Com gosto. Vocês vão lembrar porque é de uma música, né? Então, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Agora olhe para a sua colega do lado e diz: mas. Tem um mas, tem um porém. Sem fé, não vamos em lugar nenhum.
Não teremos nada. Ok? Concordamos com isso? Certo. Então, e por que eu digo isso? Porque a base do testemunho, eu vou tentar ser breve para não cansar vocês. Quando criança, eu morava no norte do Paraná e a minha família, a minha avó era evangélica da igreja presbiteriana, mas o meu pai casou-se com a minha mãe muito cedo, minha mãe com 15 anos de idade, meu pai tinha 17, e com 15 anos de idade foi quando a minha mãe engravidou de mim. Quando ela engravidou de mim, ela tentou por várias, digamos que ela esperava um tipo de vida, e quando ela percebeu que não era o tipo de vida que tinha nos planos dela, então ela quis interromper os planos do Senhor. Então nesse momento ela tomou veneno, quase que morreu e quase que me matou também. Então ela tomou veneno para ter aborto, para matar a criança e tudo mais. Tentou retirar, tentou fazer de tudo, mas eu estava lá, firme e forte, porque era do plano do Senhor eu sobreviver, né? Então a minha mãe falou, bom, última esperança agora, vou fazer um parto em casa naquele tempo, né? E quem sabe morre na hora do parto. Morreu, não morri, mas que eu fiquei entalada, fiquei, certo? E aí, gente, foi aquele corre-corre, contam as pessoas, né? E me levaram para o hospital. Chegando no hospital, o médico olhou e falou, olha, nós vamos tirar com forceps, mas já quero avisar, tá com a cabeça roxa, faltou oxigênio, e muito certa da cabeça ela não vai ser não. Quase que ele adivinhou também, né? Certo? Então assim, e aí então, nasci. Eu, que era para me chamar Débora, meu pai pôs o nome de Cristina, tá bom também, né? Então assim, nasci, minha mãe nova, minha mãe então entrou na prostituição, o meu pai alcoólatras novos, né? Novos e tudo, 16, 17 anos. A minha mãe então, eu com 4 anos de idade, fui colocada então num caminhão de boia fria, e vai eu com 4 anos de idade, 5 horas da manhã, para as fazendas. Naquela época não existia Estatuto da Criança, Conselho Tutelar, CRAS, FAS, CRES, Nucria, enfim, todas essas coisas que existem hoje. E então fui eu lá para as fazendas, plantar, encher balainhos para café. Quem nunca sabe, nunca viu um balainho, são saquinhos que a gente enchia, né, de terra e já colocava a mudinha do café. E era eu e a torcida do Corinthians de criança lá, né, que os pais colocavam para trabalhar. Então assim, enchendo o balainho desde cedo, chegava em casa, eu não preciso nem dizer o tratamento que eu recebia da minha mãe, que era tamancada, pedrada, enfim, me botava a dormir assim, onde tivesse espaço, embaixo da cama, ou seja, no outro dia a minha vida começava tudo de novo. E para ser bem sincero, eu ia lá para aquela fazenda e eu ia feliz, porque era o meu momento glamour, aquela fazenda, longe de todos os problemas, né? E mexendo em terra ainda. E os anos foram passando, com 6 anos de idade, a minha mãe então resolveu que a gente tinha que vir para Paranaguá todo mundo. E nisso a minha mãe também já mexia com uma religião, ela fazia parte da macumbaria, e até hoje eu não sei se era macumbaria ou umbanda, eu não consigo definir, porque as lembranças elas acabam, né, desaparecendo algumas coisas, mas o fato é que iam tudo para a beira do rio Tibagi, e aí a minha mãe ali, ela recebia, né, as entidades, e a partir dali ela e meu pai então brigavam com facas, ela se transformava, falava com voz de homem, enfim, e eu, filha mais velha, observando, porque daí eu tenho uma irmã que é 1 ano e meio mais nova do que eu e a outra bem mais nova do que eu. Então nós fomos para Paranaguá. Nessas condições, chegamos em Paranaguá, o meu pai bebia, sumia por 3 dias, e a minha mãe saía se prostituir e também ficava dias, 2, 3 dias fora de casa. Com
isso, a minha irmã mais nova, ela nem andava, ela engatinhava. E eu tinha por volta de uns 6, 7 anos, então o que eu saía fazer? A gente morava numa comunidade bem carente, numa favela, ali em Paranaguá, e eu saía então procurando nas latas do lixo o que teríamos para comer. Então eu pegava restos de comida, entregava para minha irmã do meio, ela comia, e também entregava para minha irmã que era bebezinha, amassava lá resto de fruta, tudo que encontrava e dava para ela. Essa minha irmã, mais nova, hoje ela tem uma dor no estômago, ela disse, acho que era aquelas coisas que você dava para mim quando eu era pequena que faz doer meu estômago hoje, né? Então assim, com isso, a minha avó evangélica descobriu que estávamos passando por essa situação, nos levou novamente para o norte do Paraná. Lá no norte do Paraná, minha mãe então resolveu que ela queria seguir um outro caminho. E um dia nós amanhecemos e a minha mãe não estava mais em casa, tinha ido embora. E estávamos as 3 netas com a minha avó e meu avô e mais o meu pai. O meu pai, desesperado, bebendo, chorando para todos os lados, porque ele sentia falta com todas as condições que tinha. Era um amor difícil da gente entender, mas era um amor, né? Por isso que tem muitas mulheres que hoje passam por condições assim e não deixam seus maridos e nem seus maridos as suas esposas, porque com todas essas coisas que perturbam uma casa, existe um amor doentio e que não faz a pessoa, né, nem ir para a direita e nem para a esquerda, ela fica ali e ela sempre é naquela condição, e era esse amor dos dois. Ela foi embora, ele ficou e começou a olhar meio diferente para o meu lado e começou a dizer que eu lembrava muito a minha mãe. E o meu pai então começou a mexer desde a minha irmã bebê até a minha irmã do meio, mas comigo era diferente. Comigo a proposta era assim, ou você deixa, ou as duas, eu vou abusar das duas. Ele não usava a palavra abusar porque eu nem sabia o que era abusar, né? Então o que aconteceu? Eu fui estuprada pelo meu pai e assim, de uma forma tão agressiva que eu fui retirada daquele ambiente pela minha avó e eu fiquei 3 meses na casa da minha bisavó para me recuperar do estrago que foi feito, certo? Que tem pessoas aqui que têm anos de casamento e que nem sonham nas condições que eu fiquei, porque marido nenhum, porque tudo que é feito com amor, mas ali foi feito com ódio, rancor, tudo aquilo que Satanás podia colocar no coração daquele homem, achando que estava fazendo para a mulher que tinha deixado e não para sua filha. Então daí tomaram a decisão de me mandar para Curitiba, morar com a minha tia, com o meu tio, e as minhas 2 irmãs ficaram com a minha avó. Meu pai, a minha avó e meu avô colocaram para fora de casa. Como eu já disse, naquele tempo, o médico que me examinou perguntou o que tinha acontecido, né? Enfim, inventaram uma história lá e ficou por isso mesmo, abafa o caso, e aí então eu vim para Curitiba. E o meu pai era meu pai de sangue mesmo. Tem gente que me perguntou, mas era teu padrasto? Não, era meu pai de sangue. E a maioria dos estupros que tem, a maioria que tem contra a criança, pedofilia e tudo mais, não é gente distante não, é gente bem próximo das crianças, certo? Então, aí o que aconteceu? Vim para Curitiba, cheguei em Curitiba, tinha na minha cabeça, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho que salvar minhas 2 irmãs. Eu tenho que acudir minhas 2 irmãs, eu não posso deixar minhas 2 irmãs nessas condições. Acontece que nós temos um amigo, um amigão. Enquanto a gente pensa que a gente está indo, ele já foi e ele já voltou, né? Como diz ali na música, que ele é furioso, ele é poderoso, né? E o nosso Deus, quando se trata da vida de cada um de nós, ele fica brabo. Ele fica brabo, certo? Com ele não tem vencer uma batalha, com ele tem vencer uma guerra, certo? Então, eu enquanto pensava em tudo isso, Deus já estava cuidando do futuro das minhas irmãs. E, por fim das contas, fiz vestibular, passei na Universidade Federal aqui. Fiquei muito feliz, porque da menina que comia lixo,
né? De repente conseguir entrar, e não tinha cota, hein, naquela época, entrei sem cota. Já vamos deixar claro o negócio aqui. Não que eu seja contra as cotas, mas eu já deixando bem claro. Então, assim, entrei e aí uma amiga minha chegou e falou assim: escuta, você precisa ir na minha igreja. Eu, na tua igreja? Mas eu já sou evangélica. Não, você precisa ir na minha igreja. Mas que igreja que é a tua? Eu sou da Igreja Batista do Cajuru. Eu falei, mas por que eu preciso ir na tua igreja? Porque a minha mãe, ela sonhou com você. E ela disse o seguinte, que você vai casar com o Wellington. E eu tinha orado, porque eu toda a minha vida, uma coisa é certa, com tudo isso que passou, a minha avó passou valores assim, mais do que preciosos pra gente. Sabe, valores de educação, mas principalmente a palavra de Deus. Sabe, da gente sentar e ela contar pra gente quem era o Deus que ela servia. E eu ficava maravilhada com aquilo. Então, em nenhum momento de tudo que passamos, pegando lixo, sendo estuprada ou coisa parecida, eu deixei quando criança. Por isso que diz que criança, né, é bom a gente ter um coração igual a criança. Porque criança tem esperança. Ela sempre tem esperança. E eu sempre tive esperança em dias melhores com Jesus. E eu sabia que se tivesse que vir alguma coisa boa, não seria de homens. Porque homens até então só tinham me trazido coisas ruins. Mas Deus não. Deus me trouxe coisas assim maravilhosas. Então o que aconteceu? Essa menina ficou um ano inteiro. Olha, solteira. Tem solteira aqui? Tem? Ah, então escuta essa. Segura essa aí. Essa que Jesus fez. Então aí, passei o ano todo dizendo, não vou na Igreja Batista, eu já orei para Deus que eu quero ficar 5 anos, terminar minha faculdade, fazer pós-graduação, depois eu penso em namorado. E aí então, ela insistindo muito, falei, então tá bom, eu vou. Só que você vai convidar mais gente da faculdade para ir junto, né? Porque eu quero ver a tua mãe olhar e dizer que sou eu mesmo. Né? Porque a mãe dela nunca tinha visto, olha só, né? Que fé, né? Aí peguei, fui, ela convidou mais algumas, estou eu lá me preparando para o dito cujo do piquenique do Cajuru, dormimos na casa dela, chegamos tarde, e eu chego assim num corredor escuro, uma mulher de roupão branco lá no fundo, é você! Eu disse, Jesus amado, quem é a senhora nesse corredor escuro e de roupão branco? Aí ela falou assim, não, eu sou a mãe da Jucimara, e eu quero dizer, é você vai ser a esposa do Wellington. Então, né, estufei o peito, fui pro piquenique do Cajuru e já perguntando, cadê meu marido? Onde que tá meu marido? Já chegou meu marido aqui, né? Então, passado um tempo, chega o meu marido. Eu falei, ó senhor, tem uma coisa, o senhor pode até ter escolhido, mas se não valer a pena, eu não vou nem olhar. Bem assim, né, porque vai, né? Aí eu digo que é a internet de Deus, porque hoje em dia tem gente que se conhece pela internet, né? Naquele tempo não tinha, então eu confiei no gosto do Senhor. Ai, gente, que maravilha! Quando eu vi, falei, Senhor, 5 anos pode ficar por 5 semanas, 5 dias, o senhor sabe, 5 horas, o senhor sabe, né? Então, assim, o que aconteceu foi que o meu marido, que só para vocês terem ideia, ele passou a madrugada inteira orando pela hora de hoje. Eu acordei 2 horas da manhã, meu marido estava clamando por hoje. Eu acordei às 3 horas da manhã, meu marido estava clamando por hoje. 4 horas da manhã, meu marido estava orando por hoje. E 6 horas da manhã ele foi trabalhar. Certo? Ele passou a noite, em claro, orando pelo dia de hoje. Porque cada vez que a gente tem alguma coisa para fazer, tanto eu quanto ele é um homem de oração. Eu tento acompanhar. Olha, eu falo para vocês que eu tento acompanhar, mas ele bate todas, certo? E foi esse o marido que o Senhor preparou para mim, certo? Então aí, ele também tinha orado. E naquele piquenique, ele queria conhecer a esposa dele, porque ele estava cansado de ficar sozinho. Quem vê até pensa, tinha 20 anos de idade, estava cansado de ficar sozinho, né? Mas tudo bem, né? Nós somos assim mesmo. E aí, então, o Senhor me deu de presente o Wellington. Muitas daqui, as que têm tempo mais de Igreja Batista, devem ter conhecido a minha sogra, a Dona Leoni, esposa do seu Darcy. Ela
ela cantava, ela era da Sociedade de Mulheres da capital, enfim, era uma bênção, né? E eu sei que então nós namoramos, nós casamos, e antes, quando a gente estava namorando, ele olhou para mim e disse assim: ô Cris, você sabia que nós vamos casar e nós vamos ter um filho? Eu falei, é mesmo? Você sabe que o Senhor me dá sonhos, que eu estou tendo um filho também? Ele falou, pois é, mas eu não é sonho não, é confirmação do Senhor. Nós vamos ter um filho. Para isso precisávamos casar, né? E aí então, casamos, e aí veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é filho não, é anos. Enganei vocês. Anos de casamento, até o dia, depois de 8 anos de casado, eu recebi a notícia que eu nunca poderia ser mãe. E quem me deu essa notícia na época foi o Dr. Jusenir, da Igreja Batista do Bacaxiri, que me examinou. Ele falou, Cris, você tem um problema muito sério, não chega nada no teu útero, nada, então nem a gente fazendo tratamento com você vai dar, porque você está tomado o teu útero e nós vamos ter que fazer a retirada. Então eu já estou dizendo isso para você, porque é uma coisa muito grave que você tem e nós temos que agilizar. Ok, Senhor, se é isso que é da tua vontade, né? Só que uma coisa eu sei, que quando o Senhor dá uma promessa e ela é confirmada, testificada, com certeza absoluta, eu não sei como. Eu já estava pensando numa adoção, eu já estava pensando que é o que eu queria também, enfim, né? Resumindo a história, fui até a igreja. Vocês conhecem o pastor Eibe, da igreja de Santarém? Era o pastor Eibe que estava pregando na igreja Shalom, na época, pastor Odilon, ele ainda é, né, de lá. O pastor Eibe, ele não mandou ninguém ir até a frente, nada. Ele só falou assim, como a Fabiola falou aqui na frente. Quem quer uma cura, coloque a mão no seu coração e fale para Deus o que você quer. Só isso. E orou como a Fabiola orou aqui. Falou, Senhor, eu não sei o pedido dessas pessoas, mas o Senhor sabe. E eu já falo, o Senhor sabe mesmo, né, Senhor? Porque assim, eu não quero tirar meu útero, eu não quero que o Senhor tire tudo isso, eu não quero, né, isso, não quero aquilo, não quero aquele outro. E fui falando para o Senhor. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor tocou no meu coração e eu falei assim, e eu não ia pedir pela gravidez, mas já que estou pedindo, né, de lambuja, se o Senhor quiser me dar um filho também, se já tirar tudo que tem ali para eu não ter que operar, vai ser bom, mas se me der um filho, vai ser mais abençoado ainda. E aí então, eu era diretora de uma escola do estado na época, aí fui para a escola, 15 dias, fui para a escola, desculpa, no dia seguinte, segunda-feira, fui fazer ecografia, todas aquelas coisas que tem que fazer, não tinha nada no meu útero, e 15 dias depois eu estava grávida. 15 dias depois eu estava grávida. Aí, o que aconteceu? Foi lá, né? Todo mundo paparicando. A minha sogra, eu cheguei, tô grávida! E ela disse, mentira, porque eu sempre enganava ela, né? E que ela queria tanto o neto, e ela dizia, capaz, dessa vez eu não caio. Eu falei, não, mas dessa vez é de verdade, tá aqui, ó, né? E aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que o Caio, a minha sogra, ao mesmo tempo que a gente descobriu a gravidez, que eu estava grávida do Caio, a minha sogra também descobriu um câncer no fígado, e esse câncer no fígado foi fulminante. Então, ao mesmo tempo que a gente orava e agradecia a Deus pela vida, né, do Caio que estava se formando, também pedíamos a cura da minha sogra. E aí o que aconteceu foi que o Caio nasceu, era para nascer final de julho, ele nasceu no início de maio, final de julho não, metade de julho, ele nasceu de 6 meses e meio, alguns dias para completar 6 meses e meio, nasceu com 900 gramas, ficou na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças. Nessa UTI da Nossa Senhora das Graças, quando eu fui para lá, eu não sabia. Eu não sabia que eu ia ter o filho, o médico me enganou certinho, ele disse que eu só ia fazer um exame. Antes de eu sair do quarto, meu esposo me chamou e orou e falou, Senhor, eu não posso ir com ela,
mas o Senhor coloque um anjo 24 horas ao lado dela, que todo procedimento, que tudo que for feito, que o Senhor esteja à frente de tudo. E o que foi que aconteceu? Fui eu lá, e aí o Caio teve 3 paradas cardíacas, estava tudo monitorado, e aí então não teve tempo, já foi para o centro cirúrgico, e o Caio nasceu. E aí depois que o Caio nasceu, eu não quero assim alongar muito, porque tem coisas, né? Quando ele nasceu, eu cheguei para fazer a primeira visita, era às 10 horas, 6 horas da manhã eu já estava pronta, eu sozinha já tinha tomado banho, já estava até com o soro, com tudo do lado, para ver meu filho. E eu cheguei lá, olhei para ele, e nisso chegou um enfermeiro, estava meu marido, e eu olhei e comecei a chorar de alegria, né? Agradecer a Deus pela bênção que estava ali. E aí esse enfermeiro perguntou para mim assim: gostou? Falei, é lindo, maravilhoso. Gente, imagina, tinha um raspado a cabeça dele, tudo enrugado, não tinha sobrancelha, quase que transparente. Você gostou? Lindo, maravilhoso, lindo, maravilhoso. Eu só sabia dizer isso, agradecer a Deus e louvar a Deus, enfim, né? Só que o Caio, ele pegou uma infecção generalizada e aí, com o tempo, parou todos os órgãos dele, pararam, todos os órgãos. E aí então chegou um dia, o doutor Luiz, que é o pediatra dele, o doutor Luiz Gardes, que atende ali no Hospital Nossa Senhora das Graças, chegou, me chamou e disse para mim o seguinte: olha, eu quero que você se despeça do teu filho, porque ele está com uma infecção muito grande. A gente teve que acudir assim algumas vezes ele. Não temos mais o que fazer. Tudo que tínhamos de antibiótico, tudo que você imagina, a gente já fez por ele. E agora não temos mais o que fazer. E se você quiser então ir lá na incubadora para se despedir, você sinta-se à vontade. Quando eu cheguei na incubadora, tinha uma irmã, uma freira, que ela estava fazendo eu não sei o nome direito, isso que é feito na Igreja Católica quando as pessoas estão para falecer. E eu cheguei para ela, dei um abraço, falei: irmãzinha, posso fazer do meu jeito? Aí ela falou assim: claro, pode, eu sei que você é evangélica, né? Porque o meu jeito, todos lá da UTI já conheciam, porque eu chegava louvando, cantando, enfim, né? Já sabia o meu jeitão. Então, meu marido de um lado e eu do outro, meu marido mais discreto na hora da oração, e eu já enfiei a mão naquela incubadora e falei para Deus, falei: Senhor, eu nem podia ter, mas o Senhor deu a graça de eu sentir como é ter um filho no ventre. O Senhor, nesse momento, está querendo recolher, porque, de certo, nas tuas mãos está melhor do que na minha e na mão do Wellington. Então, agora, nesse momento, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. É uma coisa que eu quero muito, muito, 8 anos esperando. Mas o Senhor deu a graça de eu conhecer o rostinho, de eu sentir na barriga. Então agora está entregue nas tuas mãos e seja feita a tua vontade. E chega o enfermeiro, que a gente estava convivendo com esse enfermeiro toda hora, né? Por que você está chorando? Eu falei: ué, como é que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Porque o meu filho está morrendo. Não vai morrer não. Vai, tinha acabado de orar, hein? Vai, porque o médico disse para mim que ele vai. Não vai. Você já cuidou de criança nesse estado? Já. E quantos morreram? Nenhum. Mas agora eu senti firmeza então, né? E aí então eu conversei com o enfermeiro. O meu marido falou: nossa, a gente está se conversando todos esses dias, eu não sei seu nome. Daí ele mostrou o crachá, Eliakim, estava escrito no crachá. E daí então a gente cumprimentou o Eliakim, quase que eu agarrei o Eliakim, né? Mas ali né, ele todo reservado ali. Então eu me despedi e saí agradecendo a Deus pela palavra do Eliakim. E muitas coisas aconteceram. Aconteceram do Caio estar chorando lá na incubadora e eu procurar uma enfermeira e dizer: olha, ele está chorando, acho que ele está com dor. Ela dizia: criança chora mesmo. Você não sabe que criança chora? É verdade, mas daí a mãe pega no colo, né? E eu não posso pegar meu filho, porque ele está ali na incubadora, eu não tenho como pegar. E quando eu olhava, ele aqui já estava embalando o Caio, sabe? E dizia: já passou, tá calmo, pode ir que tá calmo.
certo? Então, coisas desse tipo. Aí, então, o Caio recebeu alta, eu fui chamado para uma junta médica que colocaram assim num telão o cérebro do Caio. Daí o médico, passado o tempo, ele se curou, passou digamos assim, eu fui na visita da manhã, na visita da tarde, eu cheguei no hospital e o médico falou, olha, não me pergunte nada. A hemorragia interna, nós não sabemos onde foi parar. Todos os órgãos voltaram a funcionar, todos. E então não pergunte nada, porque nós não sabemos responder o que aconteceu. Uma coisa é certa, ele não vai morrer mais. Ele estava certo, né? Agradeci a Deus, orei ali, louvei, o Wellington chorou, enfim, né? E aí, então, o Caio, ele antes de receber alta, eu fui informada que ele fez uma lesão no cérebro. E essa lesão no cérebro, ela ia dificultar a fala, o andar, o raciocínio para aprender a ler e escrever e a cegueira por causa não por causa da lesão, mas o oxigênio que ele teve durante muito tempo na incubadora poderia ter então atingido os olhos, né, a retina, e ele poderia então não enxergar. E nem escutei o que os médicos falaram, de tanta alegre que eu estava. Falei, eu levo de qualquer jeito, né? Enfim, resumindo a história, saímos do hospital, ele saiu com 1,7 kg do hospital. E quando eu cheguei em casa, eu falei para o Wellington assim, eu vou voltar lá no hospital com um presente para todo mundo da UTI. Eu quero presentear a turma da manhã, a turma da tarde, a turma da noite, a turma da maternidade lá do segundo andar, eu quero presentear todo mundo. E junto com o presente, um versículo de agradecimento. Então, pedi para fazer no chocolate. Pensa numa pessoa que saiu com um monte de caixa de chocolate para levar para aquele hospital. Eu falei, mas eu quero levar um presente especial para o Eliakim. Meu marido falou, vamos, concordo com você. Porque o enfermeiro que você, Fabiola, ligava de madrugada para saber do Caio, era o Eliakim que te dava notícias do Caio. A Raquel ligava lá de manhã, era o Eliakim que dava notícias do Caio. E daí as meninas da escola, porque eu era diretora, elas ligavam direto, era sempre o mesmo enfermeiro. E elas me perguntavam por que, eu dizia assim, eu acho que ele precisa de dinheiro. Então por isso está fazendo vários plantões, mas como eu não quero me meter na vida dele, deixa ele lá, né? E aí então eu voltei para poder presentear, né, o Eliakim e a turma lá. E quando eu cheguei, deixei tudo, falei, mas eu quero entregar o do Eliakim. Não, mas não tem ninguém chamado Eliakim aqui. Tem sim, o enfermeiro mais dedicado que vocês têm aqui. Aquele que honra a profissão. Daí, não temos Eliakim aqui. E só para teu governo, aqui dentro desta UTI, não existe enfermeiro homem. Existe só enfermeira mulher. Não existe enfermeiro homem. Eu falei, existe. Ele conversou comigo, ele conversou com meu marido, ele conversou com meu sogro, ele conversou com a minha tia. Todo mundo que me acompanhou nas visitas conheceram ele aqui. Não foi só comigo que ele interagiu, na verdade, nem só com o Wellington. Aí então, para surpresa nossa, falaram isso. Eu falei, quer saber? Eu vou no RH do hospital. Vai ver que ele aqui é o sobrenome dele, eles nem conhecem por ele aqui. Fui lá no RH do hospital, puxa aí ele aqui. Como é que escreve? Eu lembrava, né? Como é que estava escrito no crachá. E aí puxaram, não tem enfermeiro, na UTI não tem, nas maternidades não tem. Falei, como? Se até na maternidade ele visitou a gente, um dia que eu não tenho, minhas irmãs não moram aqui em Curitiba, e eu não tenho parente aqui em Curitiba. Então, quando o Caio foi para o quarto, era de manhã, de tarde e de noite, passando aquele leitinho com conta-gotas, praticamente, porque ele não podia tomar, né, de outro jeito. E aí, resumindo a história, não existe. E eu fui braba para casa e falei pro meu marido, falei, escuta, o negócio é o seguinte, eu estou indignada. Mas por que, Cris? Porque se imagina que perderam ele aqui no hospital. Não tem o nome dele em lugar nenhum, queria tanto, né, entregar um presente para ele. E aí, então, o meu marido, né, falou para mim, mas você não percebeu nada? Eu falei, não percebi. O que eu deveria perceber, né? Você procurou, foi no RH, ele não existe enfermeiro. Eu falei, entendi, vamos falar com o pastor urgente, né? Daí catamos o Caio,
fomos falar com o pastor, e o pastor então conversou com a gente, deu o significado do nome de Eliakim. Eliakim tem alguns significados: mensageiro, Deus presente, estabelece, aquele que estabelece, enfim, tem alguns nomes em hebraico, aramaico, tem vários significados. Resumindo a história, eu só fiquei sabendo da existência do Eliakim porque eu voltei até o hospital para agradecer. Eu voltei até o hospital para levar o presente, porque se eu não tivesse voltado para agradecer, eu nunca iria saber que o Eliakim nunca existiu no hospital. E as enfermeiras do hospital diziam: ah, eu via você lá conversando, mas como você é crente e de vez em quando aparecem uns crentes meio loucos aqui, então a gente nem se tocou. Ah, essa é crente. Ela falou assim pra mim. Ela, né, o teu marido orando, você orando, todo mundo cantando, enfim, né, aquele festeirê, né, porque o UTI de silêncio não tem nada, né, é uma barulheira danada. Então, assim, a partir daí, meu filho hoje, ele tem 15, vai fazer 16 anos, ele é uma bênção, ele não tem assim, ele tem algo especial, que ele é meu filho, e filho do Wellington. Mas ele é um adolescente, igual a todos os adolescentes, aquele que tem que levar bronca da mãe, sabe? E tudo mais. Ele, com 2 anos de idade, ele atravessava a piscina. A gente, uma vez na Bahia, eu escutava: mãe. E eu disse: meu Deus, esse menino está no meio da água, não estou vendo. Não, ele estava no coqueiro, lá em cima com o pessoal da moradores de lá, sabe? Ele nunca teve problema de fala nenhuma, ele nunca falou nem poeta, balada, ele sempre falou tudo bem certinho, andou, correu, fala mais que o homem da cobra, igual a mãe, joga bola com o pai. Hoje mesmo eu vim pra cá, eles saíram jogar bola, os dois, com a turma da empresa lá do meu marido. Enfim, eles são uma benção. E a história do Caio, eu gosto de contar, e a minha história eu gosto de contar, não é porque eu sou especial, é porque nós somos especial para Deus, nós, certo? E quando eu digo para vocês que nós temos tudo o que a Bíblia diz que a gente tem que ter, e quando eu digo que a gente tem que ter fé, é porque é isso mesmo. O nosso Jesus não é brincadeira, gente. Ele é grande, poderoso. Não tem nada nas mãos dele que não se transforma em bênção. Não tem guerra. Tem gente que assistiu lá o Quarto de Guerra. Quem não assistiu, assista o filme O Quarto de Guerra, que é um filme maravilhoso e que deveria ser o nosso dia a dia, certo? E você ter lá o meu quarto de guerra, é o meu quarto mesmo, meu quarto de dormir é meu quarto de guerra. É ali que a gente ora, que a gente clama, né? Às vezes estou eu dormindo lá, porque o meu marido, ele também tem essa parte do Ministério de Libertação muito forte. E às vezes estou eu dormindo lá e eu grito: sai em nome de Jesus, e eu quase que grudo no teto do quarto, né? E ele é um homem assim de muita oração, muita oração. E quando você acha que você não é especial para Deus, mas olha, somos tantos bilhões, né, nesse mundo, e aqui no Brasil, né, somos em 200 milhões praticamente, por que eu sou especial? Você é, porque a Bíblia disse que você é, a palavra de Deus disse que você é especial. A palavra de Deus disse que você pode todas as coisas, e é verdade, pode, mas não na tua força, na força do nosso Deus, na força do nosso amigo Jesus, certo? Ele é aquele que te acompanha, ele é aquele que te guarda, ele é aquele que guarda a tua casa, ele é aquele que guarda o teu emprego, ele é aquele que guarda o teu caminho. E o diabo, gente, ele está ali ao teu derredor, uma brechinha, ele quer te dar um rodão, e ele adora dar rodão na gente, certo? Mas o nosso Jesus, ele está ali, ó, para te segurar e levantar, certo? Então, só a última que eu vou contar, tem alguém de São José dos Pinhais aqui? Tem? Essa é de São José dos Pinhais, essa história. Eu estava numa comunidade de um amigo nosso, é pastor dessa comunidade, e antes de sair de casa, meu marido trabalha em turno, e ele falou para mim assim: ó, você vai chegar lá na igreja hoje, sabe aquela mulher loira do cabelo comprido que tem lá na igreja? Você vai chegar para ela e você vai dizer o seguinte para ela: teu marido te ama. Eu falei: capaz.
Jesus. Eu vejo aquele casal para lá e para cá na igreja, abraçado, benzinho, querido, isso e aquilo. Claro que ela sabe que o marido dela ama. Você vai fazer exatamente o que eu estou te dizendo. Você vai chegar para ela e você vai dizer: o seu marido te ama. E Jesus que mandou dizer isso. Por que não fala você? Jesus falou para você, não foi para mim? Não, eu estou saindo trabalhar. É você que vai falar. Tá bom. Fui até a igreja, olhei aquela mulher, falei: Senhor, ela sabe que o marido ama. O Senhor sabe de todas as coisas. Ela sabe lá no profundo que o marido ama, né? Não precisa ninguém falar, né? E aí terminou o culto e eu já estava indo. E o Senhor falou: experimenta pôr esse pé para fora sem dar o recado que eu mandei. Tá bom, Senhor. Voltei, né? Falei: Senhor, se eu passar um carão aqui, mas tudo bem, eu vou lá e eu vou dar o recado. Então, eu vou na força de Jesus, eu vou. Cheguei na frente da mulher. Eu tenho uma coisa para te dizer. Ela: pois não. Então, olha, o Espírito Santo falou pro meu marido. O meu marido falou para mim e pediu para eu vir aqui e falar para você. Ah, é? O quê? Mandou dizer que teu marido te ama. Gente, eu falei isso para a mulher. A mulher abriu a boca de chorar. Me abraçou, abriu a boca de chorar. E aí, então, eu fiquei sabendo, porque assim, os dois eram recém-convertidos. E o marido se converteu e resolveu confessar para a mulher um pecado que ele tinha cometido uns anos atrás. Pedir perdão para ela, porque ele não ia conseguir nessa nova vida estar com ela sem confessar o pecado que ele havia cometido e tinha se arrependido. Então, o que aconteceu? Essa mulher orou para Deus e pediu que naquele culto ela queria uma palavra do Senhor, porque se não viesse essa palavra, ela iria sair de lá, jogar as roupas do marido para fora de casa, e depois de 25 anos de casamento ela ia acabar com tudo. Porque ela não iria, mas ela não estava suportando mais ficar casada, porque ela traiu a confiança dela, e ela, assim, por mais que amasse, ela não iria conseguir viver sem saber, ter certeza que aquele homem ainda amava. E o Senhor mandou a resposta, mas na mesma hora para ela. E aí, essa mulher e este homem, hoje, eles fazem parte do Bola de Neve de São José dos Pinhais. Ela e ele são pastores de casais. Começaram, acho que com 10 casais, estão com 200 casais lá no Bola de Neve. O filho dela mais novo foi agora, faz um mês, em missões para o Uruguai. O filho dela mais velho é pastor do Bola de Neve de Pinhais. E o filho do meio serve a Deus no Bola de São José, junto. Certo? Então, veja, Deus não só, através do eu te amo, teu marido te ama, Deus ainda restaurou aquela família. E ainda confiscou gente daquela família para trabalhar no reino dele. Certo? Como é que não somos especiais? Como é que você não é única? Como é que o Senhor não conhece você? Ninguém ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu. Certo? Então, gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Certo? E eu tinha duas coisas para seguir na minha vida. Dois lados para seguir. Eu tinha o lado da tristeza, de abaixar minha cabeça e dizer: fui estuprada. Meu pai não gostava de mim, minha mãe não gostava de mim, eu comi lixo, eu catei, né? Papai eu nunca catei não, viu gente? Mas eu enchi balainho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e viver assim. Ou eu me grudar nesse Jesus, mas me grudar nesse Jesus, entendeu? Eu escolhi ser alegre. Eu escolhi ser feliz, eu escolhi abrir meu coração. Nós cantamos tanto sobre abrir o coração. Eu escolhi abrir meu coração e ser feliz, entregar nas mãos do Senhor. Olha, eu sou mesmo tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou aqui, eu quero ser. Tudo que o Senhor tem reservado, certo? E sim, temos aflições. A minha sogra morreu no ano que meu filho nasceu. Quase que nem deu tempo dela conhecer, ela só conheceu porque ele nasceu prematuro. Né? Porque depois ela entrou em coma há bastante tempo. E o Senhor levou, mas ela teve uma vida feliz com Jesus também. Serviu, chegou a hora dela, nós oramos pela cura, nossa esperança até o último era que ela fosse curada. Mas o Senhor disse não, chegou a hora dela. Chegou a hora dela estar comigo. E tudo bem, porque ela morreu no Senhor.
E nós sabemos que ela está lá, nos braços dele. Certo? Então é esse o testemunho que eu tenho para dar. Eu queria que as meninas soltassem o vídeo para mim. Eu sei que muitas já viram esse vídeo, mas vejam com outro olhar. Vejam com um olhar de realidade mesmo. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Agora, nesse momento, eu faço um convite. Eu faço um convite a vocês. Quem quer receber esse Jesus? Quem quer receber esse abraço? Quem quer confessar, olha, eu quero esse Jesus como meu amigo, eu quero esse Jesus como meu personal spirit.
Eu quero esse Jesus acompanhando os meus filhos, acompanhando meu marido, acompanhando meu trabalho, acompanhando os meus amigos, para quem é solteiro, acompanhando a minha faculdade. Eu quero esse Jesus. Eu quero. E não é só para aqueles que vão decidir por Jesus. É aqueles também que já têm Jesus, mas que às vezes na correria do dia a dia, a gente esquece que o Jesus que nós temos é esse. É aquele que está na batalha com a gente. E que não ganha só uma batalha, ele ganha a guerra toda. Quando a gente se ajoelha, quando a gente pede, quando a gente acredita na palavra dele. E não somos perfeitos, eu não sou perfeita. Eu sou uma pessoa que erro, que peco, mas que eu entrego. Eu tenho que dia a dia entregar a minha vida novamente e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa por uma palavra atravessada que eu dei. Me perdoa por uma atitude que eu tomei com meu marido ou com meu filho. Me perdoa, eu não sou perfeita. A gente vai se aperfeiçoando no dia a dia. Mas o dia perfeito é só quando a gente estiver com Jesus. Não existe perfeição antes de estarmos com Jesus. Ele é perfeito, nós não. Então quem quer, por favor, venha até aqui à frente. Venha aqui à frente que eu vou orar por você. Quem quer essa bênção para sua casa, para o seu filho, quem quer renovar seus votos com Jesus, venha até a frente e nós vamos orar. E eu vou dizer para vocês, eu não perco a oportunidade, gente. Vocês viram que a Fabiola chamou, eu não quero nem saber, já acho que é a segunda ou terceira vez que estava aqui, mas ela falou: venha, eu vim correndo. Eu não perco a bênção. E a minha casa, todos servem ao Senhor. Mesmo assim, eu não posso correr o risco. Meu filho só tem 15 anos de idade, ele ainda tem um futuro pela frente. Então eu tenho que guerrear por ele. Eu tenho que orar por ele. Porque os meus olhos de mãe não podem estar em todos os lugares. Os meus olhos de mãe alcançam só um pouquinho. Mas os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo estão em todos os lugares para livrar os nossos filhos de todo o mal, para livrar os nossos maridos, para conquistar aquilo que você tem no coração. Todos nós temos planos, temos sonhos, temos desafios. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas, Ele sabe. E Ele quer que você conte: ah, mas Jesus sabe de todas as coisas. É mesmo? É? E quando Ele estava passando lá em Betesda, né? No tanque lá, tinha um paralítico jogado no chão. Acha que Jesus não sabia que ele queria a cura das pernas lá? Que tinha formiga até comendo os dedos dele e ele não sentia? Mas o que Jesus perguntou para ele? Se ele queria ser curado. Acha que Jesus não sabia? Só de olhar até eu saberia. Mas Jesus perguntou e ele falou para Jesus o que queria. Então nesse momento, coloque nas mãos do Senhor os teus sonhos. Coloque nas mãos do Senhor desafios. Sua vida financeira, se é a tua vida financeira que você precisa, coloque agora em nome de Jesus no altar dele. E diga: cuide para mim, porque eu não estou podendo cuidar mais. Se é o emprego que você quer, coloque agora no altar do Senhor. Se é teu filho que você quer no reino de Deus, coloque agora. Se é o teu marido que você quer, servindo ao Senhor, coloque nas mãos dele, gente. Confie. E eu digo para vocês que mal nenhum vai fazer a você. Jesus só tem coisas boas para oferecer. E quando a gente tem tristezas, pode ter certeza, Ele está ali. E entrega a tua tristeza nas mãos dele, que Ele vai transformar em alegria. Com certeza absoluta. Se é o marido que você quer, ore, ore. Ele vai buscar o teu marido onde ele estiver e vai entregar para você o teu marido. Ore por ele. Quem tem filha, já ore. Ore já pelo teu genro. Quem tem filho, ore já pela tua nora. Coloque nas mãos do Senhor. Transforme a sua casa numa casa feliz. Escolha ser feliz com Jesus. Senhor Deus, nesse momento, eu coloco, Senhor, todas essas mulheres no teu altar, Pai. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. O Senhor conhece os pedidos. O Senhor conhece os anseios. O Senhor conhece tudo, Senhor. Tudo, porque o Senhor conhece cada uma delas. Antes mesmo de elas serem formadas no ventre da mãe, o Senhor conhecia. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, derruba, Senhor, derrama, Pai, da tua unção, Senhor, derrama da tua cura, Pai, derrama,
tua sabedoria, da tua inteligência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai querido, eu te peço, guarda o caminho dessas mulheres, Senhor. Onde elas passarem, que elas sejam bênçãos, Senhor. Que elas sejam luz, Pai. Que elas tenham palavras de sabedoria, Pai. Palavras de inteligência para dar para aqueles que as rodeiam, Pai. Seja a família, seja amigos, seja as pessoas, Senhor, que passarem por elas, Pai. Que através da vida delas, Pai, que o Senhor seja conhecido, Senhor. Que elas possam, Senhor, mais daqui para frente, estar aqui na frente, contando as bênçãos, Senhor, que o Senhor fez. Porque nós, nesse momento, escolhemos o Senhor. Escolhemos ser seu amigo, Pai. E temos Cristo todos os dias. Em nome de Jesus, guarda e proteja, Pai. Em nome de Jesus, Pai.